Qual será o livro mais antigo do mundo? Parece uma pergunta fácil, né? Muita gente já tem a resposta pronta na ponta da língua. Mas, e se essa resposta não estiver totalmente correta? É bom se preparar porque a verdadeira história da escrita é muito mais antiga e surpreendente do que a gente costuma pensar. Sabe, se a gente para pensar um pouco, que livro vem primeiro à cabeça? Para a maioria das pessoas, uma obra bem específica aparece quase que na hora. Isso mesmo, a Bíblia. E faz todo sentido, né? Considerando a influência cultural gigantesca que ela tem. Só que a questão que vai guiar a nossa conversa aqui é a seguinte: será que ela foi mesmo a primeira? Olha, a resposta pode ser bem surpreendente. A verdade é que a história da literatura não é uma linha reta, sabe? É mais parecida com uma imensa teia de aranha. E os fios dessa teia, eles levam a gente para um passado muito mais distante. Então, para a gente ter uma ideia do quão fundo nós vamos, nosso ponto de partida vai ser o livro mais antigo que está dentro da Bíblia, o livro de Jó, escrito lá por volta de 1300 a.C. É importante guardar essa data, viu? Porque agora a nossa máquina do tempo vai ligar e nos levar para bem antes disso. E a nossa primeira parada é a Mesopotâmia e o Egito. Pensa só, são os berços de civilizações que já estavam escrevendo suas histórias séculos e até milênios antes. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Aqui, está o nosso ponto de partida, o livro de Jó, lá por volta de 1300 a.C. Agora vamos olhar para trás, bem para trás. É para lá que a gente está indo. 1700 anos antes do livro de Jó. É isso mesmo, os sumérios já tinham as instruções de Shuruppak. E o mais incrível é o que está escrito lá. Esse texto de sabedoria já ensinava coisas como não roube e não minta. Soa familiar, não soa? Pois é, são ecos do que milênios depois a gente conheceria como os 10 Mandamentos. E olha, não foi um caso isolado não, viu? O mundo antigo estava borbulhando de histórias. A gente tinha épicos como o de Etana, textos de sabedoria de Ptahhotep lá no Egito e até os primeiríssimos códigos de leis da humanidade. A escrita já era uma força superpoderosa, moldando as civilizações. E quando o assunto é texto puramente religioso, o marco é ainda mais antigo. Os textos das pirâmides do Egito são de 2500 a.C. É de se pensar, são mais de 1000 anos de literatura religiosa antes dos primeiros escritos bíblicos sequer começarem a existir. É muito tempo. Mas a idade dos textos é só uma parte da história. Quem foi a primeira pessoa que de fato assinou o próprio nome numa obra? A resposta para essa pergunta nos leva a uma das figuras mais revolucionárias e talvez desconhecidas da história. É interessante parar para pensar, no meio de tantos textos anônimos da antiguidade, quem foi a primeira pessoa que disse, fui eu que escrevi isso? A primeira voz individual que a gente consegue identificar na literatura. E não foi um rei, nem um general, nem um filósofo. A primeira autoria conhecida da história foi de uma mulher, uma poderosa alta sacerdotisa. O nome dela, Enheduanna, lá por 2300 a.C., ela não só escreveu, como assinou 42 hinos extraordinários que deram uma cara mais humana para a religião da época. Ela é, sem sombra de dúvida, uma das figuras mais importantes da história da literatura e um baita símbolo de liderança feminina na antiguidade. Mas é aqui que a coisa fica mais interessante e tudo se conecta. Porque essas histórias não existiam sozinhas, sabe? Elas ecoavam pelos séculos. Elas criaram uma espécie de conversa de milênios que acabou moldando as narrativas que a gente conhece hoje. Vamos pegar o Egito, por exemplo. Os chamados textos do caixão. Eles continham guias morais para a vida após a morte. As semelhanças com temas e ideias do Velho Testamento são tão impressionantes que muitos historiadores veem uma linha direta de inspiração aí. Agora, a conexão talvez mais chocante de todas está aqui. De um lado, o mito da criação da Babilônia, o Enuma Elish. Do outro, o Gênesis. Olha só isso. Os dois descrevem a criação em 6 etapas, com mais um dia de descanso. A ordem dos eventos é a mesmíssima. Começa com a luz e termina com a criação do ser humano. E tem mais. O nome da deusa do caos aquático, Tiamat, tem a mesma raiz da palavra hebraica para profundezas no Gênesis. Será que é coincidência? Ou será a prova de uma herança cultural que a gente não pode negar? E a história do grande dilúvio? A epopeia de Gilgamesh, lá da Mesopotâmia, já contava uma versão impressionantemente parecida, cerca de 2000 anos antes da história de Noé ser registrada. Então, com todas essas peças no tabuleiro, vamos reorganizar o nosso entendimento e construir uma nova linha do tempo da literatura mundial. E aqui está o quadro completo.
Quando a gente reorganiza a história, o livro de Jó encontra o seu verdadeiro lugar. Não como o começo de tudo, mas como um capítulo super importante numa saga muito maior, ao lado dos Vedas da Índia e precedido por milênios de histórias da Suméria, do Egito e da Babilônia. Portanto, a grande conclusão é essa: a Bíblia não é o livro mais antigo, mas essa descoberta não diminui em nada a sua importância. Muito pelo contrário. Na verdade, ela enriquece a nossa visão, colocando a Bíblia como parte de uma conversa humana que dura milênios, uma tradição toda interligada de buscar um sentido para a vida através das palavras. E tudo isso faz a gente pensar se a história do primeiro livro já é tão mais complexa do que parecia, que outras certezas que temos sobre o passado também merecem um olhar mais cuidadoso. A história, pelo visto, está cheia de segredos só esperando para serem redescobertos.